de especialização e conhecimento. Então a prova é extremamente necessária, não é uma reserva de mercado de forma alguma, né? Não é um filtro de profissionais. De certa forma serve como um filtro de profissionais, sim, né? Mas tem que se capacitar, tem que buscar, e a prova da OAB nada mais é do que isso, é para que você possa estudar mais a fio o direito e passar a conhecer aquilo que você vai atuar, né? Porque a segunda fase da OAB ela é traçada de algumas provas específicas, né? Então você já escolhe o ramo que você vai praticamente atuar no mercado. Eu fiz Direito Constitucional na época, eu sou apaixonado do sistema constitucional do Brasil. Então eu acho muito bacana isso e não vai acabar. Agora ficou até, não falo mais fácil, mas a oportunidade melhorou um pouco, que você faz a primeira fase, né? Se você passa, você tem 2 oportunidades para fazer a segunda. Então o aluno tem um pouco mais de tempo aí para estudar, para passar no exame da OAB. Ok, doutor Marcos Rogério, vou pedir licença para você um pouquinho, vamos fazer o intervalo comercial, vou pedir licença a você também que está nos acompanhando e nós já voltamos aí falando um pouquinho da profissão de Direito e depois também falaremos um pouco aonde o Marcos desempenha a função também de diretor do Sistema Ganha Tempo aqui na cidade de Sorriso. Nós já voltamos. Ô, gente, isso é bola nas costas. O jogo agora é outro, ó. Sem desperdício. Jogue limpo. Ô, garotão, vamos economizar para a bola continuar rolando. Ó, jogue limpo. O governo do estado está fazendo a sua parte com inúmeras obras para deixar Mato Grosso lindo e moderno. Vamos fazer a diferença com respeito e boas atitudes. Jogue limpo. Governo de Mato Grosso na Copa. Espaço Business TV, todos os domingos às 10 horas da manhã, aqui pela TV Sorriso. Um programa voltado ao mundo dos negócios com foco no empreendedorismo e no desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Um bate-papo com empresários, associações organizadas e profissionais de destaques. Espaço Business TV. Oferecimento: DGF Agropecuária, Cerealista Guolo, Sementes Mato Grosso, mtnoticias.net, Sogui Metal e Governo de Mato Grosso. A Cerealista Guolo e Sementes Mato Grosso são os parceiros ideais nos negócios da fazenda. A Cerealista Guolo compra, vende e beneficia feijão e arroz. Já a Sementes Mato Grosso comercializa sementes especiais de capim-sudão e milheto. Cerealista Guolo e Sementes Mato Grosso, o parceiro certo dos bons negócios. Industrial Leonel Bedin, em Sorriso. Ô, minha amiga, ele avançando o sinal e a madame parando em cima da faixa são 2 infrações numa jogada só. Jogue limpo. Ô, amigão, quase que você foi derrubado, hein? Pra que arriscar sua vida desse jeito? Jogue limpo. O governo do estado está fazendo a sua parte para deixar Mato Grosso lindo e moderno. Vamos fazer a diferença com respeito e boas atitudes. Jogue limpo. Governo de Mato Grosso na Copa. Estamos de volta com o programa Espaço Business TV. Muito obrigado a você que sempre nos acompanha. Nós, a cada programa, nós temos aí um convidado onde debatemos assuntos relacionados à nossa vida social ou à nossa vida de negócios, principalmente aqui no estado do Mato Grosso, na cidade de Sorriso. Nosso muito obrigado a todos os parceiros também e a vocês todos aí que acompanham aí pela TV Record, canal 10. Nesse programa nós estamos aí conversando com o advogado Dr. Marcos Rogério. Nós fizemos uma apresentação no primeiro bloco. O Marcos Rogério também é diretor do Ganha Tempo, onde nós iremos falar um pouquinho aí sobre o Ganha Tempo no 3º e 4º bloco. Mas, Marcos Rogério, o profissional advogado, ele tem concorrentes no mercado? Bom, a concorrência ela existe em todo e qualquer ramo, né? A advocacia também tem. A concorrência na advocacia, ela se deságua nos resultados do bom advogado, né? O resultado que o advogado traz, do trabalho, da sua organização com o seu trabalho. Ele se destaca nesse sentido, né? Não é uma concorrência de valores. Apesar que em algum momento até isso acontece. Você diria que tem uma concorrência de outros profissionais advogados, mas de outros profissionais de outras profissões você tem concorrência? Não. Há uma concorrência de qualidade, às vezes, de trabalho de um para o outro. É o que eu visualizo muitas vezes, né?
a qualidade de um trabalho e do trabalho do colega, né? Então o cliente acaba observando isso, né? Não há uma concorrência de eu faço tanto, o outro faz tanto. Isso, não, pelo menos aqui em Sorriso com os colegas, eu não vejo isso. Não vislumbro esse tipo de situação. Não, mas a pergunta que eu fiz, de repente, com um profissional de outras profissões, não existe. Não, na verdade, não há concorrência. O advogado, ele advoga e se tiver um concorrente, é mesmo algum colega assim. Não há concorrência porque, assim, o próprio Estatuto da OAB proíbe que o advogado exerça algumas profissões, né? Ter o escritório de advocacia e ser corretor de imóveis, ser escritório de advocacia e também ser isso é proibido? Contador. Não pode nem ter o escritório junto com o contador. Por isso que eu falo que a OAB é uma entidade seríssima. Se ele for advogado e contador, ele não pode advogar e fazer contabilidade? De forma alguma. Eu estaria aí captando cliente do escritório de advocacia. Interessante, não sabia disso aí. Exatamente, não pode. Se você começaria a estudar hoje, você falou antes no primeiro bloco que você adora a sua profissão. Mas se você fosse começar a estudar hoje, fosse um moleque aí de 12, 13 anos, você ia pôr na sua cabeça ainda, eu vou ser advogado? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Como eu disse, sou apaixonado pela profissão, voltaria a qualquer tempo, né? E hoje em casa sou casado já há 14 anos, tenho um filho de 17 e veio com a minha esposa. E minha maior felicidade foi ele falar que quer fazer direito. Falei, pronto, se quer fazer direito, tu tá em casa, né? Então, assim, voltaria sim, Zimmer, sem dúvida nenhuma. E a profissão do advogado é sempre ser um eterno estudante, né? Inúmeros colegas aqui em Sorriso, qual eu admiro, que já estão na advocacia há muito tempo. Eu vejo que o resultado deles é baseado nisso, no estudo, né, e na sabedoria que cada dia conhece mais. Eu quero muito seguir esta linha de raciocínio nesse sentido. O estudo tem que fazer parte do advogado. Você falou que tem um filho, parece 15, 16 anos, que também está se arrumando para ser um advogado. O que a gente vê muito nas profissões, às vezes, do pai, quando o pai é advogado, quase sempre o filho vira advogado também. Quando o pai é médico, o filho vira médico. Não é o pai que direciona, de repente, por esse lado? De uma forma indireta, né, pode até ser. Agora, é lógico que vai exigir família que o pai fala, eu quero que você seja advogado. Não é o meu caso, né? Talvez ele viu de mim isso e gostou e quer fazer. Isso eu sempre tive comigo. Ele vivencia dentro da residência, dentro da casa, de repente, os assuntos de um advogado. Assim, não só vivencia, como já acompanhou eu em algumas situações, né, de fora da cidade aqui, Tribunal de Justiça, Tribunal do Júri, já foi olhar algumas vezes. Então acho que isso chamou a atenção dele, talvez. Mas ele também está livre para escolher o que ele vai querer fazer da vida, né? Você falando assim, você falou que adora ser advogado, e eu acredito nisso, mas também nós temos, como qualquer profissão, alguns pontos positivos e outros negativos. O que você numeraria como um ponto positivo de ser advogado? Então, ponto positivo é você, como pano de fundo, poder ajudar as pessoas. Pelo menos eu tenho isso no coração. Às vezes não, todas as vezes que você atua e tem um sucesso, você ajuda uma pessoa. Coisa mais gratificante para mim, enquanto advogado criminalista, é quando a família liga agradecendo. Fala, olha, muito obrigado, meu filho voltou para casa. Muito obrigado mesmo. Então isso é muito gratificante da profissão do advogado. Você tem o sentimento que você pode ajudar, né, aquela pessoa. E aí eu volto, nós falamos no começo, não só no dinheiro, mas eu estou ajudando. Isso é gratificante demais. Agora, é óbvio que tem o outro lado, né? Tem o outro lado que às vezes não é muito bacana, né? No meu caso, né, que trabalho muito com o crime. Você tem que aguentar, muitas vezes a família te ligando 2 horas da manhã, 5 horas da manhã, né, sair da sua cama, deixar a sua esposa, ir para a delegacia e coisas a fio. Como eu faço isso, tenho inúmeros colegas aqui que trabalham na mesma área e também tem esse empecilho muitas vezes, mas faz parte da profissão e se você escolheu isso, você vai ter que tolerar isso. Assim como você escolheu trabalhar com direito previdenciário, né, você vai ter que ter uma paciência para lidar com as pessoas mais idosas, né? Então, cada profissão, cada área que você atua, você tem que saber ponderar os pontos positivos e os complicados, não os negativos. Mas, doutor Marcos, eu vou te provocar um pouco mais. Você falou assim que é gratificante na sua profissão quando alguém lhe liga, né, que você conseguiu, um exemplo, tirar alguém que está numa prisão, que ele voltou para casa. Mas do outro lado, vamos falar que seja um assassinato, do outro lado tem uma outra família. E aí? Você está do lado do seu cliente, que tem que fazer, na verdade, você está praticando o direito, mas do outro lado tem uma pessoa que ficou enraivecida. O cara assassinou e o advogado dele tirou o assassino da cadeia. E aí, como é que você se sente? É uma situação peculiar. Interessante a sua pergunta, né? Muito bacana. Veja bem, o outro lado existe,
Existe mesmo, da família que está sofrendo porque aquela pessoa que me contratou para fazer o serviço para ele, a advocacia, acabou tendo o resultado. Agora, infelizmente, é um sistema, né, que dá direito para um e deveres para o outro, né? Se ele saiu da cadeia, não foi porque eu tirei, né, ou porque o colega tirou, foi porque utilizou-se meios legais para isso e foi julgado por um juiz imparcial e concursado, né, para que autorizasse ele sair da cadeia, né? O outro lado, felizmente ou infelizmente, né, terá que suportar isso, né? Agora, a maioria das vezes isso não acontece. Tá? Se saiu, é porque algo deixou que isso acontecesse. Se ele saiu, era porque a pena aplicada para ele, aquilo que ele estava sendo processado, era demasiado. Tá? Se ele saiu, foi dentro da que a legislação prevê. Exatamente, há um sistema que pondera isso. Na maioria das vezes, a pessoa que está do outro lado, como você mesmo disse, ela se vê realizada, porque o Poder Judiciário brasileiro ele consegue punir. Tá? E aí você vai entrar numa discussão de cadeia, e aí a conversa vai longe. Mas quando há situação gritante, matou meu filho, poxa, ele vai a júri. E se ele matou, ele vai ser condenado, né? Vai pagar dentro das medidas em que ele cometeu o crime, da gravidade do crime dele. Então a resposta da sociedade vem, né? O advogado faz o seu trabalho, mas a resposta vem. Existe um ditado aí na rua que se fala popularmente, eu acho que você conhece também, que diz assim: o advogado é como vinho, quanto mais velho, melhor. Isso, entre vocês advogados, vocês aceitam isso? Olha, é complexo, né? É complexo. E é algo assim meio que difícil da gente falar, mas eu vou te falar uma coisa. Existem bons advogados e maus advogados, seja ele velho ou novo. Quando é velho, né? talvez ele conhece algumas experiências mais, algumas brechas jurídicas. É uma lei, né, da vida, né? Aquele que tem mais vivência, muitas vezes tem mais experiência. Só que muitas vezes, pela sua experiência, ele acaba perdendo, às vezes, a educação, perdendo o tratamento com o cliente, e essas coisas deixam a desejar, né? Mas, via de regra, há uma balança muito bacana nisso aí. Aquele que é novo também tem capacidade de estudar, de ter conhecimento, de buscar coisas diferentes, não está, muitas vezes, bitolado, né? Mas o profissional antigo, ele tem o seu respeito, sem dúvida nenhuma. A mesma coisa que você falar que respeita um pai pela experiência, né? Então, tem a experiência do tempo. E se ele sempre procura estar atualizado, lógico que é uma pessoa que vai ter que ter o seu respeito. A gente vê muito na área administrativa que um sangue novo faz com que ele modifique. Mas a experiência das pessoas antigas também tem um resultado muito positivo. Então, você acredita que isso também tem na advocacia? Bacana, tem que mesclar. Eu hoje, por exemplo, não sou advogado sozinho no meu escritório, né? Sou sócio com um parceiro de mais de 20 anos de advocacia daqui da cidade. Então, assim, a gente troca muitas figurinhas, isso é muito bacana. Eu adoro essas temáticas. Então faz uma balança, essa questão de você saber respeitar um colega que é mais velho, que tem mais experiência, sentar, conversar e trocar ideias. Então eu sou muito aberto a isso, eu acho que isso funciona. A gente é novo, nunca sabe de tudo. Aliás, burro é aquele que fala que sabe de tudo, né? Então cada dia a gente está aprendendo. E o advogado, ele aprende com o outro, né? Não adianta falar que você vai aprender sozinho. Você aprende com um amigo, com um colega. Então esse mais velho tem que ser respeitado mesmo, né? Só para nós encerrar esse bloco aqui, na verdade a gente já falou sobre isso um pouco, mas eu quero aprofundar. No caso, você ou vocês como advogado, às vezes são contratados para defender alguém, um pedófilo, alguém que pratica pedofilia e faz com que a sociedade repudia muito isso daí. Como é que vocês se sentem defendendo alguma pessoa que você vê que toda a sociedade está contra ela, mas a profissão de vocês faz com que vocês acabam tendo que defender? Como é que o advogado se sente nesses casos? Bacana, essa pergunta é feita por muitas pessoas, né? E assim, a formação acadêmica do advogado tem um rol de ensinamentos, né? E um deles é essa situação, de você saber separar no seu psicológico o Marcos Rogério pessoa, né? O sentimento que o Marcos Rogério tem, mas a sociedade não separa. E o Marcos Rogério profissional, né? Pois é, a sociedade infelizmente culpa isso. E aí tem que ponderar. Por quê? Eu, como vários colegas, sabe separar isso. Olha, é o profissional. Eu vou defender o direito dele. O que ele tem de direito? Ora, se ele cometeu o crime, tá, mas que situação foi essa? Até onde foi isso? Tem prova que ele fez isso? Que prova que é? Como eu falei no começo, ele está sendo processado pela justiça correta, né? Os prazos estão respeitados, isso, aquilo, outro, né? Então, essas situações processuais, um leque de coisas que o advogado faz,
que não é só defender, dizer se está certo ou está errado, é que a cultura é essa, né? O advogado está ali para falar se ele está certo ou se ele está errado, não. É para falar que ele está errado, mas até onde vai o erro dele? Então, esse ponderamento o profissional tem, agora a sociedade, infelizmente, não tem. Né? E muitas vezes você se vê limitado, às vezes, numa situação como essa. Poxa, eu vou pegar um caso desse, né, sendo que eu sei que eu vou ser taxado depois. Então, essas coisas têm que ser ponderadas. Eu prefiro não aprofundar muito nisso, que é uma discussão muito grande, viu, Zimmer? Ok, nós vamos fazer mais um intervalo comercial e voltamos aí no terceiro e quarto bloco ainda falando. No próximo bloco nós vamos falar um pouquinho do trabalho que o Marcos Rogério desenvolve lá no Ganha Tempo como diretor do Ganha Tempo. Nós vamos fazer um intervalo comercial e já voltamos. A Cerealista Guolo e Sementes Mato Grosso são os parceiros ideais nos negócios da fazenda. A Cerealista Guolo compra, vende e beneficia feijão e arroz. Já a Sementes Mato Grosso comercializa sementes especiais de capim-sudão e milheto. Cerealista Guolo e Sementes Mato Grosso, o parceiro certo dos bons negócios. Industrial Leonel Bedin, em Sorriso. Ioiô Show. Oferecimento Super Loja Rei do Pano, Castelos Clube, todos os sábados das 11 ao meio-dia, no Canal 10. Na Record, apoio Salão Perfil, Irresistível Biju, Açafrão Restaurante e Peixaria, Saque Gráfica, Chapeação Ara Negra, Laboratório Aco, Farmácia Max Farma, Marina Flores e Decorações, Post Smile e Araguaia, de Mari Fashion. Ioiô Show, na Record. Espaço Business TV, todos os domingos às 10 horas da manhã, aqui pela TV Sorriso, um programa voltado ao mundo dos negócios com foco no empreendedorismo e no desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Um bate-papo com empresários, associações organizadas e profissionais de destaques. Espaço Business TV. Oferecimento DGF Agropecuária, Cerealista Guolo, Sementes Mato Grosso, mtnoticias.net, Sogui Metal e Governo de Mato Grosso. Oh, minha amiga, ele avançando o sinal e a madame parando em cima da faixa são duas infrações numa jogada só. Jogue limpo.